nossos queridos espectadores do Torta de Climão. Pois é, olha a Mariana fazendo abertura aqui, o nosso podcast, o podcast mais climático da internet. E hoje eu tô aqui, não é com Luciano Frontelli, hoje estou eu e Raíssa Tomás para bater um papo com vocês. Oi, Raíssa, boa noite. Boa noite, Mari. Bom, sempre bom estar por aqui, né? Hoje eu não tô paramentada, mas eu tô vestida de o quê? Mulher, né? Como somos todos os dias. E é uma alegria, e vamos mergulhar de cabeça nesse universo político, mas com um temperinho especial, que é o tempero das mulheres na política, né, Mari? E gente, antes da gente começar a gravar, a gente batia um papo, que hoje a gente não tá só fantasiada de mulher, a gente tá fantasiada de mãe. Porque eu passei a Tô madrugada cansada. com a minha e a Raíssa estava subindo as crianças sem ter tempo. Gente, espera, tô atrasada. Então é isso. Além de tudo, essa questão da maternidade na política, a gente tem que falar sobre isso logo menos, né? Mas hoje não é sobre maternidade, hoje a gente vai falar sobre regras eleitorais que envolvem as mulheres. Porque todo mundo sabe, né? Político adora uma regra, só não gosta de cumprir regra, mas todo mundo gosta, né? De uma regrinha. Então hoje a gente vai falar o que a gente tem de legislação sobre as eleições femininas. Então, Mari, desde os anos 90, né, a gente tem tido uma escalada aí de políticas afirmativas para aumentar a participação das mulheres na política. Então, a gente trouxe, né, o Tribunal de Justiça, junto com a política de forma geral, entendeu a importância da cota de gênero, né, que foi instituída dentro da Lei 9.100 de 95, que é a lei que também, uma das leis que tratam de eleição. E essa cota, ela proporciona que pelo menos 20% das candidaturas, né, das nominatas das chapas, sejam ocupadas por mulheres. O que isso significa? Isso significa que se a gente tem 100%, vamos supor, 10 candidatos, que pelo menos 2 obrigatoriamente sejam mulheres. Mas não na verdade é uma cota de gênero, né, Mari? Ela não é uma cota de mulheres. O que acontece é o contrário também. Se a gente tiver 10 mulheres, que a gente tenha 20% de homens, ou seja, 2 homens. Então é uma forma de dar uma equilibrada mínima, né? Mas a gente sabe hoje que a participação das mulheres só tem sido incentivadas também por causa dessa lei de cotas. Porque se a gente olhar um cenário político que antecede a gente, vamos pensar 10 anos atrás, a participação feminina era muito menor. E não havia interesse também dos homens que a gente participasse da política, né? Então, a participação feminina, ela é fundamental para garantir a diversidade de ideias, de perspectivas dentro do cenário brasileiro. Só que eu acho mais que isso, é para garantir a diversidade de gênero, gente. Não dá para ter só um gênero ali, né? A gente vê na última, eu acho que a gente até fala sobre isso mais para frente, a gente só conseguiu aumentar o número da bancada feminina na última eleição para deputado porque o TSE cumpriu à risca a questão de cotas dentro do fundo eleitoral, né? Do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, se não houver isso, não vai ter uma maior participação das mulheres na política. Então, a gente precisa que isso aconteça. A gente precisa que os partidos políticos garantam, primeiro, ajuda financeira, ajuda estrutural, ajuda política. A gente tem que parar de achar, mas não tinha mulher. Não, tem que ter mulher, tem que ter mulher. O ponto de partida é ter que ter mulher. Senão, a gente não vai conseguir trabalhar a questão da equidade de gênero na política. Não, e mais do que isso, né, Mari? Pensa só, somos 54% da população, 54%, 51% dos eleitores, se eu não me engano, 54% da população. Ou seja, nós somos maioria, mas ainda somos uma minoria de representatividade, né? Assim como a gente também tem a questão dos negros, né? Que é um outro dilema que a gente tem tentado vencer, né? Mas é isso, são grandes conjuntos da sociedade que estão subrepresentados nos espaços de poder. E o que acontece quando a gente tem essa subrepresentação, né, Mari? Hoje a gente tem os espaços de poder majoritariamente ocupados por homens brancos. Então, eles não têm, talvez, a percepção da importância que políticas públicas afirmativas, que destinação de recursos especiais. A gente acompanhou aí recentemente, a gente teve que discutir a importância da distribuição de absorvente no SUS. Por quê? Porque o homem branco, isso não é um dilema para ele, mas é um dilema para as mulheres jovens, para mães que não têm condição de arcar com esse custo. Então, a participação das mulheres na política, ela resolve justamente essa questão da representatividade. E aí a gente tem uma gama
gama de mulheres, né? Não dá pra gente achar que mulher é só uma coisa também. A gente tem mulheres negras, a gente tem mulheres indígenas, a gente tem mulheres jovens, mulheres com mais idade que sofrem também preconceito. A gente tem as mães, né, que formam aí um conjunto grande da sociedade que precisa de atenção especial nas políticas públicas. Nós temos as mulheres que estão passando por violência doméstica, que tem sido um número cada vez maior. E aí também é uma outra discussão se de fato esses crimes estão aumentando ou se a gente tem a compreensão hoje da importância da denúncia também. Enfim, a participação das mulheres é essencial. E aí, falando um pouco dessa questão da violência, é importante a gente lembrar também que muitas mulheres estão afastadas da política porque sofrem nesse campo preconceito, misoginia, ataques, né, diretos à sua reputação e à sua trajetória. E aí eu queria Assédios morais e sexuais. Assédio Desculpa, sexual. eu interrompendo a coleguinha, né, gente? Ó, a gente aqui, ó. Vocês Não, também. acontece que a política, na verdade, é um microcosmo da nossa sociedade, né? Tudo que acontece na nossa sociedade, ela também acontece na política. Então, é muito importante que a gente dê uma forçada na porta, né? Como a gente tem feito, e muito amparada pela justiça eleitoral e também por alguns partidos políticos, de compreender que a gente precisa estar nesses lugares. E aí, nesse tema da violência política, a gente teve alguns avanços, né, nesse último ano, tipificando a violência política de gênero como um crime eleitoral. Então, eu queria deixar aqui, só para a gente ter noção um pouquinho do que é ser mulher na política. E aí eu nem falo dos desafios, como Mariana disse, de cuidar das crianças, de fazer política no terceiro turno, né? Porque a gente tem o turno do trabalho, o turno da casa e o turno da política, mas de enfrentamento à violência de forma preponderante, né? E aí eu queria, vamos subir aí, produção, o vídeo da Maria Letícia, né? E nossa vereadora, e da Lohana, nossa deputada estadual, que ambas vêm enfrentando política, né, violência política de gênero. Isso é o que eu recebo diariamente nas minhas redes sociais. Vim aqui para compartilhar com vocês tudo o que eu tenho passado. E é muito difícil ver que esse momento de fragilidade abre uma margem ainda maior para a misoginia e o etarismo. O processo está correndo na Comissão de Ética aqui na Câmara Municipal e também na Justiça. Mas mesmo antes de começar tudo isso, eu fui julgada e condenada. É muito triste saber que depois de tudo que eu fiz na minha carreira, na minha vida, toda a minha dedicação às pessoas, desde me formar médica, os anos de estudo, todos os anos atendendo no Instituto Médico Legal, na ONG Mais Marias e nos hospitais onde eu trabalhei. Uma vida de dedicação foi resumida a uma velha bêbada, tatuada, safada. E vai por aí. Já tô avisando que esse vídeo não é adequado para criança assistir, nem para pessoas que sofreram violência física, sexual, porque pode gerar algum tipo de gatilho. Acredito que quem gosta de andar e fazer as coisas nas sombras é bandido e criminoso. Eu não sou bandida nem criminosa, então eu torno público uma ameaça, mais uma ameaça que eu acabei de receber. O assunto do e-mail é: vou te matar, deputada. Puta tá com letras maiúsculas. Olá, deputada Lohana. Fiquei sabendo da semana para maternidade atípica que você promoveu na Assembleia de Minas. Saiba que você tem em mãos sangue de crianças inocentes, porque promove a degeneração e a irresponsabilidade feminina na sociedade. E só há um tratamento para pessoas da sua laia, sua vagabunda. Vou te dizer o que farei quando estiver em BH. Primeiro, que já tenho o seu endereço e dos seus parentes. Vou visitá-la e levarei comigo fitas de mumificação, além da minha pistola 38, para te matar depois de uma longa sessão de sexo selvagem BDSM. Vou chegar de fininho na sua residência e entrar escondido. Você nem saberá que estou lá até eu pular no seu pescoço e te colocar algemas. Vou te prender a uma cama e te mumificar lá mesmo. Só deixarei espaço para fuder sua buceta, gozar sua boca e arrombar seu c... além do buraco para respirar, é claro, kkk. Quando você estiver com fome, eu vou cuspir comida na sua boca e você terá de beber minha urina para não morrer de desidratação. Te manterei viva até me preparar para invadir seu gabinete em Belo Horizonte e depois de dar um tiro na sua cabeça para estragar seu velório, vou invadir seu gabinete com minha pistola com kit rajado e metralhar sua equipe de putos e viados. Eu juro que vou vingar todo homem que já teve o desprazer de ser governado por uma vagabunda ordinária feito você. Eu vou te matar e vou matar toda a sua equipe de funcionários a sangue frio. Pode me chamar de... não vou falar seu nome.
e vou ser a última coisa que você verá na sua vida. Gente, esse tipo de coisa é crime e isso tem que ser tratado dessa forma. A Polícia Civil já está informada e eu espero de coração que toda a corporação, especialmente a parte de crimes cibernéticos e a doutora Letícia, tratem esse assunto com a seriedade que ele tem que ser tratado. A gente sabe que é uma tentativa de calar as nossas vozes, porque o nosso trabalho está aqui para colocar as mulheres no espaço de poder, as minorias no espaço de poder e fazer com que a gente faça as discussões tão importantes para Minas Gerais, para cidades e para todo o Brasil, que esse país se recusou a fazer por muitos anos. Qualquer tentativa de me intimidar vai ser um desperdício de tempo, um desperdício de energia, e qualquer tentativa desse tipo vai direto para a lata de lixo ou, quem sabe, para um camburão da polícia. Não vão me intimidar, não vão parar meu trabalho e eu quis tornar isso público para que vocês saibam o que nós, mulheres que estamos na política, passamos e sofremos todos os dias. Bom, pessoal, eu vou começar comentando sobre a Maria Letícia. A Maria Letícia é uma parlamentar para nós super importante lá em Curitiba, mas quando a gente fala de sul do país, a gente sabe que há um conservadorismo maior nessa região hoje do país. Né? Começa por aí, vamos fazer esse recorte. Mas Maria Letícia é uma das vereadoras mais aguerridas hoje na Câmara dos Vereadores de Curitiba. Então já havia uma perseguição política em cima dessa figura. A partir do momento que ela passa por um problema pessoal e isso vai para a mídia, principalmente os homens, né, que legislam nesta casa, se juntaram contra essa mulher. E aí a mídia local também, em sua maioria, homens brancos, também se junta para um complô contra essa mulher. Então é assim, ela tem um trabalho de anos desenvolvido com saúde da mulher, com saúde da família, sendo jogado no lixo porque existe uma rede de complô contra essa mulher. E aí a gente pensa, qual é a força dela? Olha, a força tamanha que ela tem que tirar de dentro de si para combater todas essas atrocidades que ela vem sofrendo. Essa é a pauta número 1, tá? E dizendo que o Partido Verde Nacional está ao lado de Maria Letícia. Isso é recado dado, tá? Essa é a questão número 1. A questão número 2 é um pouco diferente. A gente vê uma jovem que tem toda a questão da tecnologia a seu favor e, ao mesmo tempo, contra ela mesma. Porque é a forma que os seus oponentes têm de jogar contra o seu mandato, de combater o seu mandato. Mas, ao mesmo tempo, Lohane tem uma sensibilidade tão grande em relação às novas mídias, aos novos meios de comunicação, que faz parte da idade, que faz com que ela seja uma combatente brilhante. E digo mais, o Brasil está ao lado de Lohane, tá? Lohane, nós, mulheres, não vamos deixar você sofrer mais nenhum tipo de crime de ódio, de crime virtual, tá? De crime cibernético. E digo mais, nós, comunicação do Partido Verde, jurídico do Partido Verde, a executiva nacional do Partido Verde está à sua disposição. Nós somos aqui, eu sei, a gente é pacifista, mas nós somos aqui a sua força para essa batalha. O que você precisar de soldado, estamos aqui à sua disposição. Conte com a gente. E mais, não dá mais para a mulher passar pano para crime contra a mulher, gente. Não é crime de ódio. Sabe, é algo, isso pode gerar feminicídio. Se a gente pensar, a gente sabe que na política tudo tem um grande mistério. Não é à toa feminicídio, gente. A gente viu, vamos falar de Marielle? O que Marielle sofreu? Não foi só um crime político, foi feminicídio. Então a gente não pode deixar mais isso acontecer contra as mulheres, gente. Não pode. Isso tem que ser um pacto de confiança entre todas as mulheres. Ponto. É isso, Mari. E aí você vê o tanto que esses mandatos incomodam, né? Muito, e aí muito. A gente vê também que os homens são brilhantes, né? O establishment, na verdade, é brilhante em tentar aniquilar a nossa participação. E como é que eles conseguem fazer isso? Com as famosas candidaturas laranjas, né? Para que eu vou botar uma mulher que incomoda? É melhor eu botar uma mulher, tutelar ela no processo. Muitas vezes essas mulheres sequer sabem, né, onde que elas estão se metendo.
e elas ficam ali, tipo assim, à disposição dos interesses deles. Então, essa é uma prática que tem evoluído e a gente tem acompanhado toda a transformação do cenário político, desde o Código Eleitoral Provisório até a Lei Geral das Eleições, os esforços, né, que a sociedade tem empreendido para tentar equalizar um pouco essa questão, mas a gente vê, né, principalmente aí na questão das candidaturas laranjas, uma forma ainda deles permanecerem querendo mandar nesse tabuleiro, né? E aí tem até uma questão. A Shirley, a nossa secretária nacional da mulher, ela já disse que com o formato que estamos hoje na federação, as candidaturas femininas vai ser uma prioridade para ela, tá? E isso acaba sendo uma prioridade para a direção do Partido Verde. Então, há esse compromisso, eu acho importante que todos saibam que as candidaturas femininas serão vistas caso a caso pela nossa secretária nacional da mulher, que inclusive será uma candidata no Acre, né? Já é pré-candidata no Acre. Então, é importante todo mundo saber dessa delicadeza hoje conosco. E apesar desse avanço da lei de cotas, né, ela apresentava algumas debilidades, porque mesmo com o percentual de vagas que eram apresentadas, o cálculo era feito em cima das candidaturas totais, né? Ou que uma coligação na época, ou que uma chapa poderia lançar, e não sobre a quantidade de candidatos que efetivamente era apresentado. Então, por exemplo, gente, tinha aí essa lacuna. Se o partido apresentasse menos vagas, né, menos candidaturas masculinas, poderia automaticamente, né, não apresentar candidaturas femininas. É uma continha aí, se vocês buscarem na internet, vocês vão entender. O que não acontece hoje. Hoje é obrigatório a gente apresentar 30% de mulheres, no mínimo, quer dizer, do gênero oposto, na nossa chapa. O que acaba sendo mulheres, porque a gente tem muito menos mulheres hoje na política. Então, venham, gente, venham, mulheres. Não vamos ser 30, não, vamos ser 50. Tem partido aí que dentro do seu estatuto exige 50% de mulheres na executiva, nas candidaturas. Então, a gente tem que ser esse partido. Vamos puxar a orelha aí dos nossos homens brancos, héteros, que também estão no comando do nosso partido. Não dá mais para a gente ter mulher colocada de escanteio dentro do Partido Verde, que foi o partido que foi o primeiro partido que discutiu gênero, discutiu homossexualidade, discutiu o casamento gay. Então a gente não pode ficar para trás nisso não, viu? Tem que exigir mulher em tudo. Não, e aí a gente vê, Mari, só para terminar, assim, de concluir essa ideia que você estava falando, é que é sempre necessário que hajam enforcements, né? Porque, assim, esse número, ainda que haja a previsão de 30%, o PV, se eu não me engano, ultrapassou os 30% na eleição passada, né? Já está também buscando um pouco esse caminho. Mas, apesar desse enforcement de vagas, isso não se reflete na eleição de mulheres. Por quê? Porque a gente sabe que uma candidatura, na verdade, ela precisa de recurso. E não é um recurso só na hora da campanha, não é o FEFEC. A gente precisa de formação de quadros políticos femininos. Então, os partidos precisam fazer um trabalho a médio e longo prazo, né, para que essas mulheres de fato cheguem lá. Aí, só para dar uma curiosidade, a alteração que obrigou, né, esses 30% obrigatoriamente serem cumpridos pelo outro gênero é uma lei de 2009, tá? Foi uma correção aí dessa brecha. Porque senão era só uma lei para inglês ver, né? Se botava lá, os homens não cumpriam, ficava por isso mesmo. A gente precisa que as candidaturas femininas elas sejam defendidas pelo partido, né, Mari? A gente já passou do tempo de obrigatoriamente ser bucha. Porque esse é o termo, tá, gente? Eu fui candidata em 2018. As pessoas chegavam para mim e perguntavam: ah, você é bucha do fulano? Ah, você cumpriu a cota de mulheres na chapa? Não, eu sou um quadro político. Eu recebi um investimento do partido. E a gente que tá aqui sabe que, né, tem aí uns quase 15 anos, 13 anos. Mas, enfim, as pessoas ainda têm essa percepção sobre as mulheres. Ah, ela tá cumprindo cota. Não, vamos chamar essa aqui para cumprir a cota. Então, assim, a gente não tá aqui para cumprir cota, tá? A gente tá aqui para dar chute na porta. Esse é um pouquinho do que eu queria deixar aí. Mas, amiga, eu vou dizer mais, você fala de formação, eu não acho que a gente tem que ter formação, não, a gente tem que formar os homens. Porque hoje, a gente vê dentro do partido político um monte de homaiada, né, vamos falar, homem fazendo omisse, sem achar que precisa ser formado. Quando a gente tem encontro das mulheres, ou mesmo quando a gente tem encontros partidários,
pouquíssimos homens têm interesse em ir ouvir a pauta feminina. Poucos homens têm interesse de estudar a pauta feminina. E fala também assim, ai, quero aprender mais. Primeiro, a gente não tem obrigação de ensinar ninguém. Mas existe uma obrigatoriedade urgente dentro do nosso partido de uma formação em relação às políticas femininas. Porque senão, homens cada vez mais vão se fechar em petits comitês com homens e a gente não vai conseguir estar dentro do espaço político. A gente vai servir, ai, a menininha bonitinha da comunicação, ai, aquela fofinha da juventude, ai, a querida ali da mulher. Ah, não, gente, para, a gente não é bibelô, a gente tem a mesma capacidade de discussão e a gente está disposto, né? Nós estamos dispostos a discutir tanto quanto vocês, viu, homens? Então começa por aí. Só que na prática, a última eleição foi muito bacana, né? A gente vê resultados muito bacanas. Então, assim, nesse gráfico que a gente vai mostrar, a gente vê na prática como que as candidaturas femininas e as eleições de mulheres evoluíram aí nos últimos anos, ao longo dos últimos anos. Raíssa, eu tô aqui com os dados oficiais, porque a gente sai falando um monte de número, né, gente batendo papo, e aí a gente acaba passando algumas informações extraoficiais e não as oficiais. Embora mais de 51,8% da população e mais de 52% dos eleitores brasileiros sejam mulheres, né, as mulheres ainda permanecem como minoria na política do país. Então, em 2020, a gente elegeu 651 prefeitas, que é cerca de 12%, tá? Contra 4.750 prefeitos homens, tá? Então, bora lá, quase 90% de homens. Então, gente, é discrepante. E nas câmaras municipais, tá? A gente não vamos falar sobre o desempenho eleitoral aí do nosso Congresso, mas para as últimas câmaras municipais, a gente conseguiu aumentar um pouquinho. A gente conseguiu eleger 9.196 mulheres, mas ainda são 16% somente de mulheres ocupando espaços, tá, nas câmaras legislativas municipais. Ou seja, no poder local, a gente ainda tem que ficar brigando por espaço com macho, né? Amiga, eu lembrei de onde veio o erro, é que no DF somos 54% da população. E eu vou falando, mas só para dar uma ilustradinha um pouco mais aí no que você acabou de falar. Cara, o Distrito Federal só foi eleger a primeira mulher majoritária em 2018. E a gente havia tido uma governadora no Distrito Federal que era vice, né? E na saída do candidato, a Maria Abadia, lá nos anos 90, acabou assumindo o executivo, né, do DF. Mas eleger a primeira mulher senadora do Distrito Federal, governadora, só foi em 2018 com a senadora Leila, né, que tá avaliada com a gente na época. Então, assim, isso é muito sintomático, né, amiga? E a gente pensar que a gente tem uma bancada de 8 só com 2 mulheres, então tem todo aí um drama, né, pra gente percorrer. Mas, enfim, só contextualizei aqui com o DF, que já que eu sou daqui, né, para trazer um pouquinho de informação local. E aí, eu queria subir agora o vídeo da nossa secretária nacional de mulheres, Shirley, maravilhosa. Vamos ouvir a Shirley. Amanhã é 8 de março. Você sabe que esse dia é comemorado como Dia Internacional da Mulher. Mas você sabe por quê que foi considerado Dia Internacional da Mulher? Nós mulheres, até para termos um dia, temos que sofrer. Porque 125 mulheres morreram para que esse dia se tornasse o nosso dia. E hoje, 13 mulheres são assassinadas por dia no Brasil e nós continuamos sofrendo. Mas só nós, mulheres, podemos mudar isso, nos colocando à disposição da política partidária, sendo candidatas. Mas se você não quer ser candidata, vote numa mulher, porque só nós vamos poder mudar a nossa realidade. Este ano teremos eleições. Nós só temos 91 mulheres na Câmara Federal. São 513 cadeiras. Não é muito pouco? Então pense nisso, mulher. Vote em mulheres, tanto para as prefeitas como para vereadoras. Esse é o desafio que eu lanço para todas nós mulheres. É isso, gente. A gente tem
que incentivar candidaturas femininas. Vai atrás de mulher, tá? Agora, com a federação, a gente tem um número pititico de candidatos. Vamos atrás de mulheres, vamos trabalhar para que a gente trabalhe com 50% de candidaturas, mas tem que ser um compromisso nosso, buscar mulheres candidatas, formar mulheres e quadros técnicos dentro dos partidos. Inclusive, isso é uma crítica minha também. Normalmente, mulher é chamada para quê? Vamos ocupar hoje o executivo, o prefeito, o governador, o presidente da república. Chama mulher para quê? Para cultura, para educação, né? Quando que a gente é chamado para discutir cidades? Quando a gente é chamado para discutir planejamento, planejamento, de economia. Finanças, sabe? Olha, quando que a gente vai ter uma ministra da economia, né? Vamos pensar, porque isso, tanto a direita quanto a esquerda, faz muito mal, colocar mulheres em todos os espaços de poder, tá? Então, essa é mais uma crítica nossa aqui interna. Até porque, assim, eu acho que a gente ainda tá focado nesse assunto que a gente já devia ter esperado há décadas atrás, né? A questão de gênero deveria nem ser uma questão mais. Era pra gente estar aqui exatamente discutindo assim, vamos conversar hoje sobre economia, e a gente ainda tem que ficar dando recado para os dirigentes dos partidos políticos e para as mulheres entenderem que não podem fazer candidaturas laranjas. Então, vou deixar o meu recado aqui. Galera, vamos cumprir a lei eleitoral, gente. Candidaturas de mulheres legais, sabe? Representativas, mães, empresárias, enfim, gente da comunidade, gente do movimento cultural, enfim, tem uma gama aí de possibilidades. Mas, assim, cumpram as cotas. Cumpram as cotas e também a cota de destinação de recursos para mulheres, né, Mari? Que a gente falou de cotas aqui. E eu acho que a gente pulou, sem querer, essa última alteração. Desde 2018 é obrigado, né, desde a implantação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que a gente tenha um percentual destinado para candidaturas femininas. Então, que a gente cumpra não só a cota de vagas na nominata, mas também a de destinação de recursos. E nisso a gente a Shirley Torres é bem dedicada, né, a acompanhar esse cumprimento das cotas. E mais, né? A gente teria um monte de coisa para falar sobre mulheres, mas na última eleição nós fomos um dos partidos que destinou mais dinheiro para as mulheres. Eu acho que foi cerca de 33%, 34%. Então também ponto para nós. Eu acho que a gente critica, né? A gente faz críticas internas, mas a gente também tem alguns elogios a fazer, né? Eu acho que isso é muito legal. E que para essa eleição também não seja o mínimo internamente, não seja o mínimo de 30%, que seja a base de 30%, porque se a gente tiver mais mulheres com chances, que a gente gaste mais, 30%, 35%, 40% do fundo para as mulheres, para também que as mulheres tenham aí um poder competitivo de eleição, porque com 30% também a gente ainda não fica competitivo não, viu? E é isso, né? Eu queria agradecer mais uma vez, né, o convite, porque aí, veja bem, somos aqui jovens, mulheres, mas assim, jovens, a gente já tem aqui cada uma, a Mari acho que já tem quase 2 décadas de PV, eu já tenho pelo menos, tô quase chegando em 2 décadas, mas enfim, né, é bom a gente ter esse espaço, né, Mari, como dirigentes, de conversar, enfim, e de estar aqui à disposição também das nossas companheiras, né, de quem tiver alguma dúvida, algum questionamento que a gente possa elucidar. E aí eu queria agradecer mais uma vez e já deixar minha mensagem muito especial aqui de Dia Mundial das Mulheres, né, eu acho que a gente está entrando um dia antes da data. E aí eu queria dizer que a gente sabe... escrevi isso num artigo junto com você, uma época, para a revista da Fundação Verde, é que a gente sabe que é difícil, tá? E a gente aqui não vai dizer que é fácil. Porque para a gente estar aqui, tanto eu quanto a Mari, a gente tem uma carreira, a gente tem uma família, a gente tem filhos para cuidar, a gente tem uma série de desafios. E, na verdade, ocupar esse espaço é reforçar, né, Mari? Que a gente acredita que essas coisas podem ser melhores e se doar também para esse pensamento. Então, para as mulheres que estão aí, eu queria deixar só uma mensagenzinha. A trajetória de vocês é muito importante. Desculpa, vocês estão ouvindo umas crianças gritando aí, mas é que já está dando a horinha delas. Mas a trajetória de vocês é muito importante. A trajetória da mãe, a trajetória da mulher dona de casa, a trajetória da senhora que criou toda a família, hoje é uma senhora idosa que também está em casa querendo refletir sobre o mundo. Você que é empresária, você que é professora, enfermeira, enfim,
São diversas atuações aí e todas importam. E todas fazem parte da política. A gente está muito acostumado, né, Mari, a ver só os homens como cases de sucesso. Ah, o cara é empresário. Ah, o cara é um figurão. Tá, mas a gente está lá também, entendeu? E uma mãe empoderada é agente de transformação do mundo. Então, eu, como mulher mãe, nesse momento, queria deixar o meu feliz Dia Mundial das Mulheres para vocês. E contem comigo com sororidade, generosidade, compartilhamento, enfim. Estamos aqui porque Mari sempre fala, onde chega uma, a gente aumenta o espaço para caber mais. Então, obrigada pelo convite, amiga. É um prazer e uma honra militar junto com você nessa pauta tão importante. Eu quero encerrar contando a história de Dona Zica para vocês. Dona Zica, ela foi uma grande compositora do Rio de Janeiro, que ela teve o seu disco gravado após os 60 anos. Mas a vida toda, por mais que ela compusesse tantas canções para as velhas guardas do Rio de Janeiro, ela acabou ficando conhecida como a Mulher do Cartola. E Dona Zica, eu acredito que ela tenha sido uma das mulheres mais importantes do samba nacional, precursora aí de tantos outros nomes, né, como Tereza Cristina, ou mesmo Leci Brandão. Então, a gente não pode esperar os 60 anos para tomar frente das coisas. Mas se precisar ser aos 60 anos, vamos embora. A gente está aqui para ajudar. Então, é essa a conclusão que eu quero fazer falando e citando Dona Zica para vocês, tá bom? Se você tem interesse em sair candidata pelo Partido Verde, entre em contato conosco. A gente tem um canal de comunicação que é sempre lido, então vai inbox, fala conosco, ou pelo e-mail comunicacão@pv.org.br, que a gente vai fazer questão de chegar até o presidente estadual e vamos tentar chegar ao presidente municipal a sua intenção de sair candidata. Vem com a gente, tá bom? E por hoje a gente fica por aqui. Eu queria falar um monte sobre esse tema. Quem sabe a gente emenda um pouquinho semana que vem, né, Rai? Porque a gente vai ocupar esse espaço um pouquinho ainda, até o Luciano voltar. Ele tá afastado um pouquinho, por motivos pessoais, mas a gente vai cuidar aqui da casa dele para ele, tá bom? E se você chegou aqui pelas nossas redes sociais e pelas redes sociais dos nossos parceiros, tá? A quem a gente agradece. Fundação Verde Herbert Daniel, Juventude do Partido Verde, a JPV, PV Diversidade, PV Mulher, os Afros Verdes, meus amores. Esse aqui foi o nosso Torta de Climão. Esse programa aqui, o nosso podcast, ele é realizado pela Secretaria Nacional de Comunicação e também pela Proempresa, tá? A gente vai soltar algumas pílulas durante a semana para a gente continuar esse debate, continuar o assunto. Não esqueçam, os nossos canais de comunicação estão à disposição para vocês, especialmente se você é mulher, tá bom? Vem aqui, a gente vai deixar um gostinho de quero mais. Fica aí para a semana que vem, eu acho que a gente continua no mesmo tema mulheres, e aí compartilha com seus amigos. E feliz Dia da Mulher, gente. Hoje eu não consegui vir de batom vermelho por uma questão de tempo, mas que fiquemos com essas questões estéticas que também são de protesto para a próxima. Um beijo enorme para vocês e obrigada e viva a vida.